Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma segunda-feira, dia 30 de março de 2026, né? Deixa eu mandar uma mensagem para todos que acompanham o canal aqui. Se você não entender algo que eu estiver falando, você precisa ouvir às vezes mais de uma vez. Porque eu tenho notado muitas situações aqui de eu falar A, né? Eu falo A, as pessoas entendem B. Isso é muito difícil, né? Eu sei que geopolítica é uma matéria completamente, é um assunto completamente difícil, não é fácil, tanto que ela é considerada uma matéria, um assunto de pós-graduação, né? Por quê? Porque é um assunto que envolve equilíbrio emocional, né? Pessoas que são mais emocionais, assim, elas não conseguem assimilar, né? O assunto com uma certa facilidade. Pessoas mais ideológicas, né? Menos pragmáticas, aquelas pessoas que têm uma postura mais de torcedor, elas não aceitam. Isso é muito difícil. É um canal difícil, nossa, eu nunca disse que seria fácil, né? De se entender, de se compreender, né? Muitos assuntos são muito polêmicos, por exemplo, o caso do Putin, né? Tentar explicar para as pessoas que ele é só parceiro do Trump em um determinado assunto, que é na luta contra os globalistas, né? Em todos os outros eles têm diferenças, também é algo extremamente difícil, né? As pessoas mandam um e-mail que vem me questionar, poxa, mas o Putin está mandando armas para o Irã, você disse que ele é amigo do Trump. Veja, eu nunca disse que ele era amigo do Trump, né? Então é muito difícil às vezes lidar com aqueles que infelizmente não tem muito conhecimento, muito estudo, né? Que sempre partem para esse lado emocional, né? Enfim, o meu recado é esse, né? Por favor, se você não entender, ao invés de comentar, de falar alguma coisa antes, ouça duas, três vezes, né? Tire uma dúvida, tá com dúvida, manda um e-mail, eu terei prazer em responder, mas não comenta na emoção, né? Não fala besteira na emoção, porque é difícil, né? É muito difícil essa situação. Então, eu estou aqui me predispondo a ajudar as pessoas a entender todas as situações mais complexas, né? Como esse caso aí da guerra Israel-Estados Unidos contra o Irã, né? Eu vejo, principalmente lá no blog o TOT 3126, né? Agora eles parece um blog de esquerda, eles não entenderam, né? O Trump ele entrou na agenda globalista. Não, ele não entrou na agenda globalista. A nova tem algo em comum com a nova ordem, né? Tem alguns pontos em comum. E qual que é o ponto em comum na guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã? Já cansei de falar aqui, mas volto a falar, né? A nova precisa retirar o regime dos ayatolás do poder.
né? Para isso ela precisa dessa guerra, desse ataque, para enfraquecer o regime dos ayatolás. Por isso que o Donald Trump estipulou um prazo, né? A nova ordem, os velhos globalistas lá do Fórum Econômico Mundial, precisam criar uma crise econômica para aplicar o Great Reset. Então eles precisam da guerra, né, como um catalisador dessa crise econômica. Só que para que isso aconteça, a guerra tem que ser mais longa. Não é pelo fato do Donald Trump ter entrado na guerra que ele vai dar a guerra longa que os globalistas precisam. Isso é extremamente difícil de explicar para as pessoas comuns. Então tem muita gente entrando, né, nessa onda errada. O Trump tá na agenda dos globalistas. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Outra coisa, quando eu falo aí do comportamento de alguns parlamentares brasileiros que votaram na lei da misoginia, né? Principalmente o senador Flávio. Eu vi muita gente explicando, não, ele votou, ele alegou que ele votou, porque senão iam considerá-lo como misógino. É verdade, né? Só que a gente precisa de muitos votos de centro, né? E isso aí pode complicar a situação, porque as pessoas não compreendem, né? Você fazer algo que gera dúvidas nesse momento da corrida é difícil, né? Seria melhor ter faltado a sessão, mas essa é a minha opinião, né? O Magno Malta faltou a sessão, o senador astronauta faltou a sessão, né? Eu entrei até em contato com uma assessora da senadora Damares para explicar toda essa situação, mandei um e-mail, estou conversando. Muitos parlamentares, infelizmente, não sabem dessa guerra do cume da montanha, eles não sabem, né? Eles pensam em querer fazer o melhor, mas eles não têm noção das armadilhas que são feitas, né? Que são jogadas aí no meio do caminho dessas pessoas. Então é isso, gente. Mas agora eu vou falar sobre o nosso assunto de hoje, que é o Nicolás Maduro. Já participou de algumas sessões no Tribunal de Nova York, né? Desde o dia 17 de março ele está bem mais magro, está difícil de achar fotos aí no Google, né, dele bem mais magro. Eu vi uma que circulou por celulares, aí mandaram ele com o rosto bem mais magro. Obviamente, né, a comida da prisão não deve ser uma maravilha, né? Fora o estresse e a tensão de perceber que ele está completamente abandonado lá naquela prisão, né, no Brooklyn, né? Como é que Detention Center Brooklyn, né? Metropolitan Detention Center, né? O MDC lá no Brooklyn, né? E tem saído algumas matérias no final da semana passada. Eu vi que de lá tem saído algumas matérias, o Correio da Manhã, outros jornais, né? Dizendo sobre a volta de Nicolás Maduro aos tribunais, porque logo que ele foi pego, ele foi, né? Prestou um certo depoimento e depois marcaram a audiência para o dia 17 de março, essa primeira. Agora o que está sendo discutido é o seguinte: os americanos proibiram a Venezuela, ou o governo venezuelano, de financiar a defesa do Maduro, né? E o Maduro está respondendo apenas, por enquanto, Trump diz que serão outras acusações contra ele, mas ele está respondendo, por enquanto, por narcotráfico, né? É a primeira acusação que ele está enfrentando. Segundo Trump, vai enfrentar outras, né? E saíram matérias, né, no final da semana passada falando sobre isso, né? Uma delas é do jornal Metro 1, né? Que é até de hoje essa matéria, né? Diz que Maduro chega hoje para uma nova audiência em um tribunal em Nova York, ó. O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, compareceu nessa quinta-feira, última quinta-feira, dia 26, a uma audiência em um tribunal federal de Nova York, nos Estados Unidos, onde responde a várias acusações ligadas a narcotráfico, né, e narcoterrorismo. Maduro chegou ao local por volta do meio-dia, o horário de Brasília, sob forte esquema de segurança. Do lado de fora, manifestantes se reuniram pedindo sua libertação, enquanto o caso segue mobilizando apoiadores e críticos, né? Apoiador do Maduro existe. O pior de tudo que a gente vê, né, dessa situação toda, é que ele ainda consegue ter apoiadores, né? Ou fanáticos, ou gente que acaba ganhando dinheiro com ele no poder, né?
Preso então desde janeiro, após ser capturado por forças americanas em Caracas, o ex-líder venezuelano também enfrenta acusações relacionadas ao envio de drogas para os Estados Unidos, né, o narcotráfico. Né? A defesa deverá tentar derrubar as denúncias durante o processo, acho que vai ser difícil, né? Veja, todo mundo fala dessa fase de delação. Eu vejo pessoas dizendo, o Maduro começou a falar. Eu acho que o Maduro ainda não começou a falar, porque ele tá começando o processo dele agora. Eu acredito que ele vai entrar na fase da delação quando ele perceber que ele vai tomar uma condenação muito grande. Ainda não é a hora. Diferentemente do caso do general Pólio Carvajal, né, que agora está só na fase final do processo, onde ele vai receber a sentença, inclusive já está para receber a sentença a qualquer momento, e ele está tendo que entregar, né, delações e provas que interessem para o governo e para a justiça norte-americana, a fim dele diminuir o tempo que ele vai ficar na cadeia, né? Mas já está na fase final do julgamento, já foi condenado, só a sentença que está para sair. Enquanto o Maduro ainda está começando todo o processo. Então é assim, na minha modesta opinião aqui, eu acredito que a delação do Maduro ainda não vem, ainda vai demorar um pouco, né? O fato é que também eu vi uma outra matéria semana passada dizendo que o Carvajal também aceitou depor contra o Maduro, né? No processo do Maduro. Vai ser uma testemunha de acusação do Maduro, o que para o Maduro vai ficar muito difícil a partir de agora. Então ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, abrir a boca mesmo, né? Delatar tudo que ele sabe, entregar provas, só que ainda não é a hora. Não saberia dizer para você se vai dar tempo disso acontecer ainda antes das eleições brasileiras, porque a justiça americana é um pouco mais lenta do que o normal. Veja, 3 meses, né? Ele agora, na sexta-feira, vai fazer 3 meses que ele foi capturado. E efetivamente, desde a semana passada, de alguns dias para cá, é que ele realmente está fazendo aí as primeiras audições aí com a justiça e está enfrentando, em primeiro lugar, esse processo para saber quem vai pagar pela defesa dele, já que os americanos impedem o governo venezuelano de bancar isso aí. Então, assim, vai algum tempo ainda até o Maduro chegar à convicção de que se ele não delatar, ele está ferrado, né? Acho que ele sabe disso, mediante as acusações que estão fazendo contra ele, mas ele vai tentar empurrar isso com a barriga, né? Depende também da maneira como vem sendo tratado lá na prisão, né? Depende, eu imagino que um cara que vivia em palácios, né? Ele vivia lá no Palácio de Miraflores e tinha uma vida nababesca, deve ser muito difícil ficar na prisão, né? Então, obviamente, ele tem que ponderar aí quando é que ele vai delatar. Ele vai querer algo, né, para que isso aconteça rapidamente, né? Então tá lá, a audiência também discute quem é que arcará com os custos da defesa. O governo venezuelano quer pagar os honorários dos advogados, mas depende de uma autorização da Casa Branca devido às sanções impostas à Venezuela. Maduro está detido em uma penitenciária federal no Brooklyn, todo mundo sabe disso, onde permanece isolado, completamente isolado, e com acesso muito restrito à comunicação. Ele acaba não falando com ninguém, nem com a esposa dele. A esposa dele, a Cília Flores, também está presa e responde às mesmas acusações de Maduro. O caso então é conduzido pelo juiz federal ali de Nova York, Alvin Hellerstein, e ainda não tem data definida para um julgamento, né? Ele está ouvindo ainda, são as primeiras sessões. Ó. A expectativa é que o processo se estenda por meses, olha lá, diante da complexidade das acusações e das disputas jurídicas envolvidas. Essa é uma matéria, então, do jornal Metro 1, que saiu hoje, né? Mas também temos outras matérias falando sobre audiências dele. Ó. Nicolás Maduro e sua esposa retornarão à tribunal de Nova York para uma segunda audiência. Né? Essa matéria já é do dia 26, é do dia de audiência. Ó.
Nova audiência acontece quase 3 meses após a captura do casal em Caracas, né? Na primeira audiência, o Maduro se declarou prisioneiro de guerra. O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e Cília Flores, sua esposa, voltam a comparecer na última quinta-feira, dia 26, perante o juiz federal de Manhattan, né, no Distrito Sul de Nova York. Né? O que está em jogo no julgamento de Maduro? A audiência de quinta-feira não tem caráter de julgamento final, né? Não teve. Mas será apenas uma etapa processual preliminar em que a defesa deve novamente tentar pleitear o arquivamento do processo, não vão conseguir, né? Ou levantar questões jurídicas cruciais antes de entrarem na fase do julgamento, né? Especialistas jurídicos acreditam que a estratégia de defesa se concentra em desafiar a legalidade da prisão dele, né? E da jurisdição daquele tribunal, alegando que Maduro goza de imunidade como um chefe de Estado soberano, não mais, porque os americanos alegam que ele fraudou as eleições, né? Argumento que esbarra lá no fato dos Estados Unidos não reconhecerem a legitimidade do processo eleitoral venezuelano. Vou ler de novo essa frase, porque quando eu digo que não precisa falar de eleições brasileiras, as pessoas encanam, não. Argumento que esbarra no fato de os Estados Unidos da América não reconhecerem sua legitimidade como presidente da Venezuela. Por que isso? Porque ele fraudou as eleições. Né? Tudo isso que está ocorrendo com ele, a captura dele, agora enfrentando essas acusações, é porque ele fraudou. Né? Então, sempre haverá um preço a pagar agora com os americanos de olho em tudo. Não. Questionar restrições ao uso de fundos para a defesa de Maduro, apontando para um impasse em torno das sanções, que bloqueiam então os recursos do governo venezuelano para custear advogados, é o que, segundo a defesa, poderá violar direitos constitucionais de Maduro e de Cília Flores. Eles vão acabar tendo que dar um jeito de pagar pela defesa dele, né? O advogado não vai trabalhar de graça. Procuradores do governo norte-americano, por sua vez, deverão reafirmar que a ação penal inclui acusações de conspiração para narcoterrorismo, tráfico, né? A gente sabe, de drogas e posse de armas. Dentro do sistema jurídico americano, Maduro e Cília Flores têm os mesmos direitos de qualquer outro réu acusado de crimes federais, incluindo o direito a um julgamento por júri composto por cidadãos comuns. Embora todas as acusações sejam extremamente graves, a pena de morte não é uma opção para Maduro, já que o estado de Nova York a aboliu formalmente em 2007. O que significa que, se condenados, irão enfrentar prisão perpétua, mas não pena de morte. Né? A primeira audiência foi realizada lá no 5 de janeiro, todos nós sabemos, né? Desde logo que ele foi capturado e chegou, né? Ele só chegou no dia 5 de janeiro lá em Nova York, a primeira coisa que ele fez foi a audiência, então que ele se declarou não culpado, prisioneiro de guerra e etc, 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 né? Agora, o que se comenta, que a Cília Flores ela está doente, ela está fazendo exames médicos na prisão. Outra matéria do Correio da Manhã, matéria do dia 27 de março. Todas as matérias são de quinta-feira para cá, né? Aí já fala sobre a audiência, que a audiência dele de quinta durou pouco mais de 1 hora e terminou sem uma decisão a respeito do pagamento da defesa de Maduro e da sua mulher Cília Flores, né? Então ainda não chegaram nem à conclusão de quem vai pagar a defesa, né, dele. Né? Eles chegaram para a audiência por volta do 12h30, horário de Brasília. Maduro e Cília permaneceram sentados usando fones de ouvido enquanto o juiz responsável pelo caso discutia com a defesa e a promotoria quem iria pagar pelas despesas do Maduro, né? Quem mais? O juiz prometeu emitir uma decisão em breve sobre o tema, mas afirmou que não irá arquivar o caso. Não vai arquivar o caso do Maduro, não. Os advogados também mencionaram que Cília estava com problema de saúde muito debilitada, ela ia aguardava exames e resultados de exames cardíacos.
Pois é, a mulher ficou doente, né? Aprontou para burro, foi preso e agora tá cardíaca, né? Aí aqui no Correio da Manhã ele diz que a ONU solicita a Venezuela, né? Solicitou, né? Quer dizer, a Venezuela está solicitando à ONU que quer intervir por uma libertação imediata de Maduro, que foi capturado, segundo eles, numa incursão criminosa, né? Em 3 de janeiro, que incluiu os bombardeios contra Caracas, né? E o filho do Maduro, que ele se chama também Nicolás Maduro, só que é Nicolás Maduro Guerra, né, o sobrenome da Cília Flores lá também, afirmou que ele e Cília estão bem fortes e otimistas quanto à situação. Eu acho que o Maduro não deve estar tão otimista, ele não tem nem recursos para pagar a defesa dele, né? Todo o dinheiro dele foi bloqueado. Agora o governo venezuelano também com sanções não pode usar fundos para pagar a defesa dele. Muito provavelmente o que vai acontecer? Vai ter que aparecer alguém, algum terceiro, né? Disposto a bancar a defesa do Maduro. Eu acho que o terceiro talvez não queira se indispor, né? Não queira aparecer. Porque aí imagina se aparecer algum empresário, alguém, eu banco a defesa do Maduro, obviamente que vai ser investigado também pelos americanos e muito provavelmente eles não querem que isso aconteça, né? Alguns até empresários pesados, né, pesos pesados aí do setor pecuário, né, que visitaram o Maduro, não vão se dispor a querer bancar a defesa, né? Pode ser que essa tentativa dos americanos seja aí uma armadilha para aparecer alguém querendo bancar a defesa do Maduro, que na minha opinião eu duvido que isso aconteça. Então, enfim, tomem muito cuidado, porque eu já estou vendo alguns canais aí dizendo que o Maduro já está abrindo a boca, já está entregando tudo, já está falando tudo. Não é assim. Acredito que a delação do Maduro virá, mas quando ele se sentir irremediavelmente perdido, quando ele perceber que ele não tem mais saída, né? Ou seja, se ele falar assim, eu vou tomar 50 anos de cadeia, ele tem 62, né? Eu vou tomar aqui 50 anos de cadeia se eu não entregar, se eu não falar, né, entregar provas, fizer uma delação aqui para a justiça norte-americana. Então, até chegar a esse ponto, como vocês viram aqui nos textos que eu falei, vai alguns meses, né? Se em 3 meses que ele ainda está lá, eles ainda não chegaram à conclusão de quem vai começar pagando pela defesa, então o Maduro tem um longo caminho, né? Um longo caminho. A não ser que, né, ele perceba que ele está sofrendo na prisão ali, está comendo mal, está bem mais magro, né? Numa situação terrível, que ele queira negociar o padrão de vida dele, digamos assim, dentro da cadeia, né? Não deve estar sendo fácil. Primeiro que ele já chegou no inverno, né? A temperatura absurda de Nova York, em janeiro, fevereiro, lá eles estão no auge do inverno. E esse ano eles tiveram um inverno extremamente rigoroso. Tanto que a audiência lá do Carvajal, que era no dia 23 de fevereiro, logo depois do carnaval, ela foi adiada por causa da nevasca. Ninguém podia sair de casa lá na cidade de Nova York e eles adiaram a sentença do Carvajal que seria dada naquele dia, né? Ainda não se sabe quando vão retomar o processo, acredito que em breve. Já se completou 1 mês desse adiamento, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar por hoje. Volto a dizer, cuidado com alguns canais aí que estão dizendo o Maduro está abrindo a boca, está falando tudo. Ainda não. Não chegou na fase do processo em que ele vai se ver completamente enrascado e perto de tomar uma pena muito grande. Ele, a mulher dele, né? Enfim, essa é a minha opinião, tá bom? Muito obrigado a todos então, volto a dizer, alguma dúvida aqui no canal, manda um e-mail, ouça 2 vezes o que eu falo, ouça 2 vezes o que eu falo, às vezes uma palavra faz muita diferença, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, quem puder ajudar o nosso canal, né, estamos aí nos últimos 2 dias de março, e eu estou colocando sempre à disposição uma chave de Pix e o número da conta. Por favor, colabore com o nosso canal. Eu agradeço imensamente todos que colaboram com o nosso trabalho, com o nosso canal, né? Não fosse por esses colaboradores, a gente não poderia estar aqui trabalhando
para o esclarecimento desses que nos ouvem, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos, uma excelente semana. Eu volto amanhã, pessoal. Valeu, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.